Animes anunciados, trailers sendo lançados e mangás que correm riscos de cancelamento. Tudo isso, todos esses destaques aí tivemos só nesse final para início de ano. Então realmente as coisas ficaram bem movimentadas. Vou comentar tudo isso durante esse vídeo. Deixa seu like, se inscreva e ajude no crescimento aí do canal. Hello galera, eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje comentarei a edição dupla da Jump, a edição 6 e a edição 7. Como destaque principal, lógico, tivemos os protagonistas, mas como as páginas principais foi o Shinobi Goto. Ele recebeu seu destaque principal nessa edição. Já as páginas coloridas tivemos para o Mojuro, para o Summer Hearts e para um one shot. Holy Dragon, como sempre, ele não é ranqueado por ter uma diferença aí na sua publicação. E temos o Hunter x Hunter que está em IA. Tem um destaque bem importante sobre Holy Dragon. Você provavelmente, se você acompanha as notícias sobre a Jump e tudo mais, principalmente você acompanha tudo sobre a Holy Dragon, você sabe já do que eu estou falando. Mas eu vou deixar isso para falar no final do vídeo, para a gente não quebrar aqui a sequência, né? Mas fica até o final porque eu vou falar algumas coisas com respeito ao Holy Dragon e o que foi já anunciado dele nesse final de ano. Nessa edição tivemos um total de 17 mangás ranqueados. Primeiramente, a última posição foi o Goron Egg, que é um mangá novo, não tem nem 10 capítulos e já tá tudo indicando que não vai conseguir sobreviver. As posições só foram caindo desde a sua primeira toque, essa aqui é a terceira toque dele, então já tô em ideia da situação, né? O mangá nunca recebeu posições tão altas, então já tava com essa sensação. Normalmente eu não coloco ainda uma situação definitiva sobre cancelamento, mas visto o histórico de muitos mangás nessa situação, é quase impossível ele conseguir sobreviver. Então Goron Egg, ao meu ver, ele não vai ter chances de sobrevivência. Aqui o mangá já ficou em uma posição tão baixa, até ficou na situação mais crítica que Haruka's Mount e Ort, que tô toda semana, toda edição falando sobre a situação deles e que um cancelamento é algo inquestionável. Eu não acho que ele vai ser cancelado numa próxima leva mais próxima, porque tem poucos capítulos ainda, muito cedo, a não ser que a revista queira fazer um cancelamento relâmpago. Já teve mangás, sim, casos de mangás que foram cancelados aí com 14, com 15, 16 capítulos, então não é algo anormal. Principalmente se a Jump já quer só se livrar mesmo de uma pedra no sapato, vamos colocar dessa forma, né? Mas realmente seria algo bem rápido, né? De qualquer forma, é um mangá que, ao meu ver, eu não consigo mais ver o mangá desde o início uma sobrevivência. Já adiantando, para não demorar muito, temos o Haruka's Mount, que está aí numa situação crítica, você já entende, você já sabe, então não vejo o mangá sobrevivendo. Mesma coisa com o Tomoshima no Ort, que ele também não tá numa situação boa e o mangá vai ser cancelado também. São dois mangás que podem se tornar 3 mangás, né, que vão entrar aí na zona de riscos de cancelamento. O No Exorcist tá sempre aí nas últimas posições, diferente desses outros mangás, já é uma situação diferente. A revista simplesmente coloca o mangá nas últimas posições, uma escolha editorial mesmo, não corre risco de cancelamento, então aqui o mangá tá sossegado. Nunca foi um grande mangá, mas risco de cancelamento é algo que atualmente não consigo enxergar ser essa a situação do mangá. E a mesma coisa com o Roboco, ele ficou na posição 13 por enquanto. Tá tudo bem com o mangá. O mangá esse ano vai completar aí 6 anos de publicação. É uma marca muito grande. Realmente, para quem não gosta da obra, né? Eu sei que muita gente não gosta. É uma notícia bem até triste, né? Porque o mangá, ele é, tirando One Piece, é o mangá mais longevo da revista. Nenhum outro mangá ele tem mais de 250 capítulos. Já Mi Roboco já tá com 263 nessa edição, se eu não me engano. 264, não sei, não lembro. Mas é essa situação. E esse ano o mangá não vai ser cancelado, ao meu ver. Eu não consigo enxergar isso acontecer. Lógico, muita coisa pode acontecer porque o ano é longo, né? Mas atualmente, nessa edição, nessa semana, eu não enxergo o mangá entrando numa situação de que a revista vai cancelar ou vai finalizar. Então, o mangá com muita facilidade tem chance de alcançar 300 capítulos esse ano. O Rimaten, ele ficou na posição 12, então não sei muita coisa para se falar. O mangá, enfim, continua a publicação, nada tão impressionante. As posições dele caíram com o tempo, né? Mas eu atualmente não consigo enxergar sendo algo crítico por enquanto, né? Mas vamos ver o que a revista quer apresentar com essas mudanças aí, apesar de que o mangá nunca recebeu posições tão altas também, mas o mangá, as últimas edições, ele caiu um pouquinho nas suas posições. O Dikeyusha Toikimau, ele recebeu a sua primeira posição em top, posição mais mediana. Eu confesso que dos 3 mangás novos que estrearam, esse aqui foi o que eu mais gostei. Espero realmente que a obra consiga sobreviver. Ainda é muito cedo para a gente ter qualquer definição sobre sua permanência, mas eu espero que daqui a umas 3, 4 semanas, 4 edições, a gente já tenha uma ideia mais tranquila e espero que seja uma boa notícia, né, com respeito ao mangá,
sobre posições. Então eu torço pelo sucesso da obra. Os capítulos que eu li até então foram capítulos muito bons. Eu gosto e espero realmente que a obra faça sucesso. Tô torcendo aí pelo sucesso de Keyusha. A 10ª posição é o Kagurabachi. Tá aí nessas últimas semanas e últimos meses recebendo posições mais medianas. Então Kagurabachi vem se saindo até legal. O mangá vende bem, o mangá tem uma popularidade muito boa, então só notícias boas aí para Kagurabachi. E tem o Tonari no Osuegawa, ele recebeu a posição 9, até então tá tudo bem. Vamos ver se a obra vai conseguir sobreviver. Eu não gostei tanto da obra assim, pelo menos os primeiros capítulos não foi algo tão impressionante, não que seja ruim também, mas eu acho que foi qualquer coisa. Por enquanto, vamos ver se a obra vai conseguir me ganhar, mas por enquanto só acompanhando mesmo. O Al-Nohaka ele ficou na posição 8, recebeu uma ótima posição, não tão grande quanto eu havia recebido, né? Mas já falei muito sobre essa questão, não vou me repetir de novo. Já a 7ª posição é o Akane Banashi. Saiu mais um trailer sobre o Akane Banashi, né? Sobre o anime, vai estrear esse ano. Tô aí empolgado para ver como é que vai ser e esperar que isso venha refletir positivamente nas vendas do mangá, na popularidade no geral, né? Do mangá. Tô aí pelo sucesso de Akane Banashi. O mangá ele é publicado aqui no Brasil. E vamos ver se isso também pode melhorar um pouquinho o seu sucesso aqui no Brasil também. A 6ª posição é o Kyoshi-kun, com um arco aí bem interessante, chegando aí um clímax interessante, né? Então acho que essas posições altas refletem um pouquinho sobre o momento que a história tá. Então pelo menos acho que é um bom momento aí para posições altas. Sakamoto Days ele tá também em um momento bem frenético, então vamos continuar acompanhando. Só isso que eu queria falar sobre Sakamoto, né? E a mesma coisa com o DLC Samurai, que recebe posições altas, está em um momento bem interessante. Continuaremos acompanhando. Abrindo o top 3 dessa edição, o Witchwatch, que está em um momento muito importante, né? A partir das próximas edições, o mangá ele vai entrar em um arco, aparentemente, né? Um arco bem importante. Então, vamos ver o que o autor vai apresentar aqui pra frente, que eu acho que agora esse é um arco que vai movimentar um pouco com a história, sobre a lore da história, né? Eu acho que é assim que é a palavra que as pessoas falam. Mas o Witchwatch, ele faz um sucesso interessante, ele tem uma popularidade boa. A 2ª temporada, se eu não me engano, foi anunciada. Então tô empolgado para ver o que vai apresentar nesse arco aqui, porque algumas coisas foram lançadas. Vamos ver o que o autor ele quer então semear com todas essas coisas aí na história que ele tá aí desenvolvendo. A 2ª posição, como de costume, é o One Piece, e a 1ª posição é o Madan Witch. Voltou ali para as primeiras posições. O mangá tem uma popularidade muito boa, tem uma aceitação ótima, e a revista prioriza muito bem esse mangá. Como o Son Yon Hats ele recebeu páginas coloridas, logicamente ele não foi ranqueado, então eu acho que foi o momento perfeito para a revista colocar Madan Witch na 1ª posição novamente. Então tudo certo, tudo perfeito aqui por enquanto. Antes de falar sobre a prévia da próxima edição, eu vou falar um pouquinho sobre Holy Dragon. Normalmente eu não comento sobre ele, porque normalmente ele é publicado na versão digital, então eu não comento sobre ele, mas aqui teve um anúncio nas últimas semanas sobre ele. Holy Dragon, ele recebeu um anúncio de anime. E eu sinceramente, eu não esperava que tivesse um anúncio tão cedo. Esperava que demorasse um pouco mais. Talvez até o fim desse ano já talvez começaria a cogitar uma possível adaptação em anime, né? Um anúncio. Mas foi bem mais cedo, né? O mangá não tem nem 50 capítulos. Lógico, uma periodicidade diferente. O mangá querendo ou não já tem conteúdo para sim adaptar uma temporada curta de 12, 13 episódios. É a mesma coisa que, por exemplo, com Spy Family, que o mangá ele tinha poucos capítulos, não lembro exatamente quantos, mas tinha menos de 100, mas uma periodicidade diferente, que como tem arcos curtos e o mangá ele é focado mais em comédias, em capítulos soltos, né, são momentos mais episódicos, então o anúncio veio bem mais cedo. Isso também porque a obra já fazia sucesso absurdo, vendia 1 milhão por volume. Agora baixou um pouquinho, mas continua sendo um grande sucesso. Holy Dragon, ele não tem o mesmo sucesso de Spy Family, mas o mangá ele tem uma popularidade, um destaque muito grande. Então a revista acertou muito no estúdio, que para quem não sabe é a Kyoto Animation, um estúdio aí que, ao meu ver, é um estúdio impecável com respeito à animação, à adaptação. Pode ver, toda a obra que é adaptada pelo Kyoto Animation tem um boom muito grande, né? Porque o estúdio ele cuida muito bem das suas obras. Um estúdio que ele trabalha muito bem suas adaptações, então eu espero muito que com Holy Dragon seja a mesma coisa. Quando vai ser? Vai ser para esse ano? Não, para falar a verdade nem foi anunciado exatamente o ano, mas é provável que seja realmente para 2027. Esse ano a Kyoto Animation já vai cuidar de uma adaptação, e normalmente o estúdio ele não pega muitos animes por ano. Tem muitos estúdios aí que se enche de animes
em um ano só, às vezes em uma só temporada. Então aí eles têm que, enfim, destrinchar todos os trabalhos, os animadores, então para fazer um negócio aí. Enfim, é muita coisa que eu não posso explicar muito bem porque eu não entendo muito bem desse ramo. Já tem muita coisa para ser adaptada. Se você não acompanha Holy Dragon, já deixa você para acompanhar. Inclusive tem 2 vídeos que eu falei sobre os 2 primeiros volumes. Então vou falar sobre os próximos também. Tem 4 volumes atualmente. Já vende muito bem. Enfim, vou deixar para falar mais coisas no próximo vídeo, porque fala um pouquinho sobre o que vai ter, né? Na próxima edição, que será a edição de número 8, teremos o Someone Hearts como capa da revista e tem umas coisas interessantes sobre ele. Próxima semana é provável que teremos já as vendas do volume 1 já divulgadas. Páginas coloridas é o Akane Banashi, teremos o Madano Uchi e teremos o Bokuto Roboko. Mas isso fica para o próximo vídeo. E é isso, e a gente está se vendo no próximo vídeo.